Paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da palavra de Deus. Graça e paz a todos, amados e queridos irmãos. Que Deus venha abençoar a todos no nome de Jesus Cristo. Aqui estamos mais uma madrugada na presença de Deus, para até mesmo trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração e eu estou aqui, louvado seja Deus, até mesmo para trazer esta palavra para você em nome de Jesus, Que Deus abençoe a cada um de vocês que vai ouvir esta palavra, Eu peço a Deus que esse vídeo, chegue em pessoas necessitadas da palavra de Deus. Eu quero ler para os irmãos uma palavra que fica lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, louvado seja Deus, no verso 12, que diz assim a palavra de Deus: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizer conforme a tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não faltará varão que domine em Israel. Amém, Jesus. Aqui nós vemos, meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, que Deus, Ele ouviu a oração de Salomão. A Bíblia fala, louvado seja Deus, que Deus apareceu até mesmo para Salomão pela segunda vez, louvado seja Deus. Quando Salomão até mesmo começou a orar a Deus. A Bíblia nos relata que Salomão começou a buscar a presença de Deus. A Bíblia nos relata que aquele lugar foi tomado pelo poder de Deus. Oh, glória! A Bíblia nos relata que aquele lugar foi tomado pela glória do Senhor Jesus e o próprio Deus se manifestou para falar, louvado seja Deus, com Salomão, porque Deus ele estava se agradando de Salomão. Salomão estava fazendo aquilo que agradava a Deus, aquilo que chamava a atenção de Deus, aquilo que agradava o coração de Deus. Então nós vemos que da primeira vez que Salomão orou a Deus, nós vemos que Deus derramou sobre ele, louvado seja Deus, até mesmo a sabedoria. E falou: o que tu queres, Salomão, louvado seja Deus, que eu faça? Salomão, louvado seja Deus, pediu até mesmo sabedoria para Deus. Ele poderia pedir muitas coisas, mas ele pediu sabedoria. E Deus deu muitas coisas para Salomão, porque Deus conhece o coração do homem.
E na segunda oração a Deus, a Bíblia nos relata, louvado seja Deus, que Salomão orava a Deus. Salomão buscava a presença de Deus. E no momento até mesmo da oração, Deus ele se manifestou pela segunda vez em promessa na vida de Salomão. Deus falando com Salomão, a Bíblia nos relata que Deus, ele até mesmo, ele deu um exemplo de parábola para Salomão. Falando até mesmo para Salomão, Salomão, ainda que cerrasse os céus, ou até mesmo enviasse uma praga de gafanhoto sobre a terra, sobre este povo, ainda que a minha ira fosse derramada sobre este povo, mas se este povo, a qual você a qual você até mesmo toma conta, se esse povo se humilhar, e se esse povo confessar diante de mim os seus pecados, eu ouvirei do alto céu e sararei a sua terra. Tudo aquilo que até mesmo eu ia fazer de mal contra este povo, eu também faço cessar. Você olha só a diferença de quando o homem ele se humilha na presença de Deus. Olha a diferença de quando o homem ele traz a Deus o arrependimento. Deus, ele muda até mesmo, louvado seja Deus, os planos dele, quando ele vê um homem que se humilha diante dele. A outra passagem que nos chama a atenção que Deus mudou, louvado seja Deus, os planos dele, foi quando Isaías foi profetizar para Ezequias. Até mesmo que quando ele estava doente, ali ele já, até mesmo, louvado seja Deus, Deus usou a boca do Isaías para ele profetizar sobre, louvado seja Deus, a vida dele, porque ele estava doente, ele ia morrer. Mas aquele homem, ele foi sábio na presença de Deus, Ezequias. Porque a Bíblia fala, louvado seja Deus, que quando o profeta Isaías saiu, estava saindo ainda no pátio, ele se prostrou diante de Deus e foi se humilhar a Deus. Foi confessar as tuas misérias. A Bíblia fala que ele vestiu panos de saco, louvado seja Deus, e afligiu a tua alma, louvado seja Deus, para que Deus visse que ele se humilhou diante do Senhor. A Bíblia fala que antes do profeta sair do pátio do palácio real, o Espírito de Deus bradou no coração do profeta de novo e mandou ele voltar lá, louvado seja Deus. E Deus usou o profeta, louvado seja Deus, novamente. E falou: assim diz o Senhor, tu não morrerás mais, louvado seja Deus, mas o Senhor acrescentará a tua vida mais 15 anos. Você está vendo, louvado seja Deus, o poder da humilhação? Quando o homem se humilha de coração a Deus, Deus, lá do céu, ele contempla, louvado seja Deus. Talvez você que vai ouvir até mesmo esta palavra, talvez você que vai ouvir esta mensagem, talvez você não tenha força de orar, não tenha força de se humilhar diante do Senhor. Eu quero dizer para você que esse mesmo Deus, que até mesmo acrescentou os anos de vida de Ezequias, esse mesmo Deus que fez promessa na vida de Salomão, ele, louvado seja Deus, é poderoso para te fortalecer, para te levantar se você está caído. Esse mesmo Deus, ele recebe a tua oração.
Se você, louvado seja Deus, se humilhar diante do Senhor Jesus, neste mesmo momento, louvado seja Deus, que você estiver fazendo a tua oração, Deus, ele olha do céu, louvado seja Deus, e cessa tudo aquilo que há de vir contra a sua vida. Isso é a palavra de Deus que fala. Não sou eu, mas sim a palavra de Deus que fala. Isso é o poder de quem se arrepende na presença de Deus. Isso é a força, louvado seja Deus, de Deus se manifestando sobre a nossa vida, quando nós se arrependemos de coração, quando o homem ele se arrepende de coração na presença de Deus, Deus se manifesta de uma maneira poderosa, louvado seja Deus, uma maneira sobrenatural, que muitos não podem entender, louvado seja Deus. Então, meu amado, louvado seja Deus. Se humilha, louvado seja Deus, na presença de Deus. Confessa os teus erros, confessa os teus pecados, louvado seja Deus. Que você vai ver o agir de Deus sobre a tua vida. Quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nós reconhecemos as nossas misérias, quando nós reconhecemos que nós somos homens fracos, louvado seja Deus, homens, louvado seja Deus, até mesmo sujeitos a fracasso. Deus lá do alto céu, louvado seja Deus, ele contempla. Quando nós olhamos para nós mesmos, louvado seja Deus, e até mesmo nós vemos que nós somos sujeitos, louvado seja Deus, à soberba, nós somos sujeitos a fracasso, sujeitos às falhas, louvado seja Deus, Deus lá do céu, ele contempla, louvado seja Deus. Mas tem que ser de coração puro diante do Senhor. Deus, ele não veio para o justo, Deus, ele veio para nós, para aqueles que estavam no erro, louvado seja Deus. Deus, ele veio, louvado seja Deus, para tirar aqueles que estavam no erro e purificar, louvado seja Deus. Talvez Deus te convida, louvado seja Deus, nesta madrugada para você até mesmo vir se purificar na presença de Deus. Você que se encontra caído, fracassado, até mesmo, louvado seja Deus, abandonou a fé devido a uma luta. Você que saiu da presença de Deus devido, louvado seja Deus, uma tribulação, uma perseguição, uma luta. Deus te convida hoje, louvado seja Deus, a uma humilhação e Ele vai ouvir o teu clamor. Porque quando Ele falou com Salomão, que se aquele povo descesse na presença dele, quando ele falou para Salomão que quando aquele povo, se aquele povo que se chama pelo meu nome, se aquele povo se humilhar, se aquele povo, louvado seja Deus, se converter, se aquele povo, louvado seja Deus, se humilhar e se converter dos teus maus caminhos, eu ouvirei do alto céu e sararei a sua terra. Deus está falando com você nesta madrugada, meu amado irmão, louvado seja Deus. Deus, ele quer sarar a sua terra. Se você se converter na presença do Senhor, Deus, ele quer sarar a tua vida, louvado seja Deus. Deus, ele quer, louvado seja Deus, continuar essa história, esta promessa que Deus fez na tua vida. Mas tem que ter arrependimento, louvado seja Deus. Você tem que acreditar, você tem que se arrepender de todo o coração, acreditar que Deus do alto céu, louvado seja Deus, Ele vai ouvir o teu clamor e vai pegar nas tuas mãos, louvado seja Deus, e vai, louvado seja Deus, andar com você sobre a terra. Oh, glória! Receba esta palavra em nome de Jesus Cristo, meu amado irmão. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua história, a tua família. Desde já eu te peço, se inscreva neste canal, deixa o teu like, nos ajuda a alcançar vidas, a alcançar pessoas no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, meu amado irmão, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém.